Olá, meus alunos e alunas do Colégio Estadual Severina Maria de Jesus, do segundo ano, disciplina de Geografia. Então segue aqui mais uma videoaula, né, nas nossas aulas não presenciais. E no final dessa videoaula, pessoal, eu quero que vocês façam lá um questionário com 5 questões bem elaboradas, respondidas, em cima dos principais assuntos aí que você gostou mais e achou melhor. Então você vai aí destacando os principais assuntos e fazendo um questionário com 5 questões lá no seu caderno. E envia no meu WhatsApp. Gente, não esqueça de colocar o seu nome completo e a turma. Tem aluno que só envia lá e não manda nome, mal lá, professor Valdeci, português, e acabou, né? Então, antes de mais nada, começou, já coloca lá o cabeçalho, Colégio Estadual do Severina Maria de Jesus, e a disciplina, o nome de vocês completo, tá? O nome do professor, ok? Ok? Então vai nesse sentido aí. O tema da nossa aula, pessoal, é a urbanização no Brasil. Então lembra, no capítulo anterior nós estávamos estudando a urbanização no mundo. Agora, essa aqui nós vamos estudar a urbanização no Brasil. Então, o processo de urbanização e industrialização no nosso país ocorreu de maneira intensa, tendo sido iniciado há aproximadamente há um século. Lembra aí, devido a nós não ser um país industrializado e a indústria surge na Europa, país percussor à Inglaterra, e nós ficamos aí um país agrário, vivendo só do campo aí, das matérias-primas exportando para fora. Então, quando a indústria começa a vir para nós aqui, já no início do século, final do século XIX, século XX, é que nós começamos aí a aumentar a nossa população. Você tem ideia aí, a nossa população era 6% urbana e você pegava 94% rural. Olha como que era distribuída a nossa população lá no século XIX. Então, que situações vêm e mudou praticamente tudo. Então, a chegada da indústria é que provoca o crescimento urbano no Brasil. E tanto de imigrantes que vêm de fora aí, como aqui dos interior do nosso país, do Nordeste e tudo, e procurando melhores condições de vida. Isso vai acontecer no nosso país, pessoal, a partir da década de 30, já no século XX, a partir da década de 30, é que começa aí a ocorrer aí a urbanização nossa, que é com o surgimento da indústria, conhecido também o crescimento da nossa população. Só para você ter ideia, nos anos 40, tá? Nós tínhamos já 80% rural a nossa população e 20% urbano. Tá? Bem menos de um século, tanto que aumentou, era só 6%, chegando em 1940, chegar aí a 20% da população urbana. São vários fatores que vai estar ocorrendo, e com o aumento, de acordo com aumentando a indústria no Brasil, né, a cidade ela começa a crescer, vai gerar condições melhor do que o campo. A vida no campo fica meio complicada, porque as situações nas capitais aí, começa a ter uma vida, né, glamour surgir. Então, além dos empregos da indústria, vai surgir o comércio, né? E aí, o que ocorre? Muitos saem do campo e vão procurar emprego na cidade. Chegando em 1950, só para você ter ideia, a partir de 1950, o campo já apresenta, né, 55% da população e já 45% da população urbana. Olha como é que o crescimento começa. Aí nós vamos chegar na década de 70 para 80, a tabela vira de cabeça para baixo. Só para você ter ideia. Agora você pergunta assim, mas que fatores foram esses aí? Fácil a gente identificar esse fator que vai ser chamado o êxito rural. Então, dos anos 50 até lá para cá, até os dias atuais, né, a nossa população sempre, os jovens, tudo é abandonando o campo e vem para a cidade. Mas a fase crítica mesmo, do nosso êxito rural, ele vai ocorrer especificamente aí a partir dos anos 50, com o surgimento da indústria, vem as multinacionais, né, a partir da década de 50,
Na década de 60 vem a chamada mecanização do campo. Então essa mecanização do campo desempregou muita gente, né? E o pessoal começaram a abandonar. Consequentemente, o pessoal surge também, né? Aí os grandes latifundiários, que começam a expulsar também o homem do campo. E a questão salarial também, vem o governo vai criar condições que todos latifundiários que assinam a carteira e dê as mesmas condições que tem na indústria e no comércio das grandes centros urbanos. Isso aí dificultou muito, porque muitos não tiveram condições de contratar a mão de obra. Esses que trabalham, o que aconteceu? Começou a brigar para a cidade, provocando um grande êxito rural. Para chegar nos anos 80, nós chegamos aí com uma população 80% urbana e 20% rural. Olha que crescimento mais desordenado provocou na cidade, era na favelização e tudo. Vai acontecendo os puxadinhos daqui e dali, as regiões que eram abandonadas nas grandes cidades, ela vai simplesmente se vir para esse pessoal construir suas casas e morar. Então o processo de urbanização no Brasil vai ocorrer nesse sentido aí. Como eu falei para vocês aí, em 1872, as cidades do Brasil eram, em média, tudo pequena no Brasil. Chegava aí 6% da população. Então, quem era essa cidade no Brasil aí? Então, Rio de Janeiro, nessa década aí, como eu falei, tinha 6% da população. Então, quem seria a maior cidade de 100 mil habitantes? Nós tínhamos aí o Rio de Janeiro, com 275 mil habitantes, né? Salvador com 129, Recife com 116. Olha aí quais seria. São Paulo nem aparece aí, tá vendo? Final aí, já no final do século XIX. Então, para você ver o comportamento da nossa cidade, para chegar a partir de 1872, chegar nos anos 30, a população já passar a ser 20% urbana. Olha que cresce. E aí, olha o que pega dos anos 40 para frente, que vai surgir as indústrias pesadas aí. Lembra que em 41 vai surgir a Vale do Rio Doce, 42 a CSN, as petroquímicas, que é a Petrobras, além da siderúrgica, a metalúrgica aí. A década de 50 vai vir as multinacionais, você vê aí, acelera mesmo o crescimento que vai ocorrer no Brasil. E vem urbanização e industrialização no Brasil. Quando que essas indústrias, pessoal, se localizaram no Brasil? Olha que situações. Foi para onde? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A parte disso foi criada aí. E o que ocorreu? As outras regiões do país ficou desprovida. Centro-Oeste, ninguém queria morar no Centro-Oeste, porque até então as terras eram consideradas imprestáveis para a agricultura, né? E fez com que todo mundo queria mudar para São Paulo. Foi onde criou o Polo Industrial em São Paulo. Minas Gerais criou também em Minas Gerais, já tinha a Vale do Rio Doce, Minas Gerais, foi a FIT para lá, a indústria lá. E Rio de Janeiro ficou muito concentrado a questão do recurso humano. Então os escritórios das indústrias que vinham de fora ficavam no Rio de Janeiro. Até então você vê que a Petrobras, a sede dela está no Rio de Janeiro. O Banco Central do Brasil, muitas coisas ficou no Rio de Janeiro. E lá para cá foi se expandindo, né, provocando esse grande êxito rural aí. Em São Paulo, que é uma cidade pequena, você vê, ela chega no início do século XX, já começa a se expandir, crescer, para nos anos 50, 60, já ser a maior cidade do Brasil, você ter ideia. Então, são um fator que a gente tem que analisar aí, o crescimento da população brasileira e quais são os fatores que estão inseridos, vocês vão procurar esses fatores aí, né? Então, o Sudeste brasileiro é que vai se destacar, né, no início do século XX. E depois dos anos 70 para frente vem o Centro-Oeste, porque vem grande investimento na agricultura, a mecanização do campo, menos mão de obra e mais a máquina para estar trabalhando, e fez também aí e criar a cidade, essa cidade se expandiu. Um exemplo desse, Goiânia, né? Você tem o crescimento lá de Mato Grosso do Sul, que apresentou crescimento importante aí com a vinda da indústria para o campo aí, então provocando aí esse chamado rural, para a gente estar verificando cada fator que provocou esse êxito rural e a cidade nossa passar um tamanho exagerado, igual está a grande concentração, está nas grandes cidades,
aí ainda mais litorânea. Próximo. São Paulo aqui é uma curva fora, né? Mas você pega Rio de Janeiro, Salvador, a cidade foi crescendo, Recife, tudo nas mais litorâneas. Só mais tarde com o desenvolvimento você vai ver aí, vai surgir Belo Horizonte, que está fora aí, mas devido à indústria estar concentrada ali na cidade, é que faz essa cidade crescer. Então, um fator para a gente estar observando aí. Mas essa urbanização aí, é a urbanização no território brasileiro. Então, o que a gente tem que observar? O Sudeste, o fator foi a indústria que fez o Sudeste crescer, somente São Paulo, né? A indústria que vai chamar, esse crescimento aí, imenso aí. E depois, mais tarde, aí, dos anos 60, vai ocorrer a mecanização do campo e o povo vai ficando desempregado e se mandando para a cidade. Para onde? São Paulo. Onde bons empregos aí, tanto na indústria como no comércio, e ali sucessivamente, né? Você ter uma ideia aí, o crescimento aí, pessoal, aí, do Rio, de São Paulo e Rio de Janeiro, apresentou em média 96% de crescimento. Só para você ter ideia. Na década de 60 e 70, veio um crescimento fora aí da região sudeste, que é o centro-oeste. Olha aqui, você tem ideia, Goiás com crescimento de 92%, da década de 70, 60 para 70. Mato Grosso do Sul com 90% do crescimento e Mato Grosso com 82%, apresentando. E apresentou uma cidade com crescimento pequeno. Os outros estados com crescimento muito abaixo aí. Destacando aí, por exemplo, o Pará com 69%, Piauí com 68% e o Maranhão com 58%. Então você faz uma análise, olha um mapa, você vai ver essa cidade até hoje. O crescimento da urbanização nelas foi menor que as outras regiões do sul, sudeste e depois do centro-oeste. Como eu falei, vocês vão identificar esses fatores aí que provocou esse crescimento aí. Pessoal, então uma boa aula. De novo, mais uma vez. Faça atividade, envie no meu WhatsApp. Continua também enviando no e-mail do grupo seus, da sala de vocês. Mas faça um bom questionário, um bom conteúdo ali, perguntas, tá? Faça uma boa leitura. A leitura é o exercício da nossa sabedoria erudita. Pense, então, nessa situação aí, é o exercício aí, não tem como, se eu não ler as coisas, eu não vou entender. Vou ficar aí com falta de conhecimento. Então, faça uma boa leitura e responda um questionário aí com 5 questões. Elabora o questionário e com perguntas e responde elas e envia para mim no meu WhatsApp. Com o nome completo de vocês e a turma. Beleza? Então, boa sorte aí.